um episódio do Happy Hour, o podcast de ciência, hematologia e muita cultura. Eu sou Fábio Pires e eu tô aqui junto com meu amigo Guilherme Perini. Nós vamos gravar um episódio muito especial, né, Guilherme? Já comecei tossindo aqui, cara. Já tô... Mas tá tudo bem, tô vivo, tá tudo bem. Sejam bem-vindos a mais um Happy Hour. E hoje é um Happy Hour muitíssimo especial, porque traz um grande amigo nosso. Um baluarte. Um ser iluminado, eu diria. Alguém que vem dos confins dos Estados Unidos. Performer man, entendeu? O Elton John dos linfomas. Billy Joe dos linfomas, já que ele está nos Estados Unidos. Alan Skarbenik, o homem em pessoa. Olá. Ok, muito obrigado pelo convite. Continuo decepcionado que o seu amigo Centrone não apareceu hoje. Tudo bem, temos que lembrar do Centrone. Centrone está muito ocupado. Tudo bem. Eu me sinto puxado pro lado, como eu diria, mas tudo bem. Eu tô aqui, vocês são amigos melhores que ele. Não, o Centrone ele falou que ele tinha que fazer alguma coisa que ele achava que era melhor que o podcast. Que podcast. Brincadeira. Não, beleza. Ele tá no Set Hour. Ele tava ocupado. Eu imagino, mas obrigado por me convidar. Vim aqui, especialmente, vim para o podcast. Exatamente, eu sei. Somente para gravar este episódio. Você entrou no avião. Assim, deixou sua família, sua mãe, com toda a verba que o Happy Hour tem, que vocês me trouxeram, muito obrigado, agradeço muito. A gente mostra depois do pagamento. Eu mostro a oportunidade de estar aqui com vocês, mas obrigado. Enfim, eu queria muito participar do podcast, né? Uma coisa que a gente tem conversado há bastante tempo. Infelizmente, eu moro longe de vossas senhorias. Mas você então, é um membro honorário, mas a oportunidade de estar aqui presente é especial. É isso aí. Mas conta um pouco, Alan. O que você está fazendo lá nos Estados Unidos? Explica. Lembra que tem gente Churrasco, que vê... melhor que o Perini. Lembra que tem gente que vê o nosso podcast e que não é em mato. Então, exatamente. Dá uma apresentação. Aliás, conta um pouco da sua história, cara. Você Alan saiu do Brasil. Entendeu? Ok. Bom, eu sou de São Paulo. Nascido, crescido, criado aqui em São Paulo. Fiz faculdade na USP, na Pinheiros, com meu amigo Fábio aqui. Eu lembro muito bem, de você. Tempo, um jovem garoto adentrando os corredores. Exato, o Fábio é mais velho que eu na faculdade, nas anos de idade. Fiz residência de clínica aqui no Hospital das Clínicas. E durante a residência eu segui os seus passos, né? Que você foi fazer um estágio de leucemia no MD Anderson. Eu segui, gostei. No ano seguinte eu fiz um estágio de transplante no Dana-Farber. E quando eu voltei, eu falei, vou querer fazer hemato-onco nos Estados Unidos. Então prestei os STEPS, fiz residência de novo lá de clínica, que eu queria ter uma abertura ampla, porque tá independente. Tem outros caminhos para chegar. Mas, no fim das contas, esse não é o mais fácil, mas é o que te dá mais independência. E fiz um fellow de hemato-onco na hematologia e oncologia no Fox Chase Cancer Center, na Filadélfia. Fiz um fellow de transplante no City of Hope, na Califórnia. E comecei a trabalhar num centro de câncer em New Jersey, chama John Theurer Cancer Center, em Hackensack, New Jersey. É um centro privadêmico, é um híbrido entre privado e acadêmico. Então eu tinha muito paciente e a gente tinha bastante pesquisa, mas a gente conseguia fazer os dois bem. Os caras que eram do MD Anderson que estavam nesse... Tinha gente do MD Anderson, no Memorial Sloan Kettering, gente que treinou bem, são pessoas... o Stephen Federer do MD Anderson estava lá. Aquele cara dos linfomas, como é que ele chama? André Guat, estava lá também, era meu chefe. Enfim, e eu cheguei lá numa época em 2014 eu comecei a trabalhar, logo quando o ibrutinib estava sendo aprovado, e a pessoa que tocava a LLC lá, que era o Anthony Mato, saiu e não tinha ninguém pra tocar, e os caras falaram, você é júnior, você toca LLC, você vai ficar responsável porque ninguém quer isso, né, FCR, IBR, exato, vai lá, ninguém quer essa porcaria. Falei, beleza, né, você aceita o que pode, né, quando você é júnior, e calhou
que o Ibrutinib foi aprovado naquele ano e mudou tudo. E aí a gente começou a abrir estudos com acalabrutinib, venetoclax, etc. Então você virou um especialista em leucemia linfóide crônica meio que Por acaso. Por acaso. Não era o meu coisas ali, interesse. Não era o meu interesse. Meu interesse era linfoma. Interessante, eu não sabia. Meu interesse era linfoma agressivo. Entrei nessa da LC por acidente, mas foi um acidente bom. Claro. Que a gente acabou... a gente teve o maior número de pacientes nos Estados Unidos por Elevate-N, que foi o estudo que aprovou a acalabrutinib em primeira linha. Então isso acabou trilhando esse caminho. E ao mesmo tempo a gente participou do Zuma 1, Zuma 2, que são estudos de Yescarta e Tecartus para difuso e manto. Desde o começo, então a gente participou do começo desses estudos em 2015 e como eu fazia transplante e linfoma, eu estava meio nessa posição híbrida entre os dois, então eu participei bastante do estudo. Mesmo meu nome não estando no paper, os pacientes foram tocados por mim. Vocês sabem meio como acontece. A gente sabe como é que é, a gente sabe como é. Mas acabou dando bastante experiência para a gente abrir um serviço comercial, né, de terapia celular de CAR-T. Assim que foi aprovado, a gente estava na segunda onda da Kite, que a primeira onda foram centros acadêmicos, e a segunda onda foram centros semi-acadêmicos que participaram no estudo. Então, a gente, 3 meses depois da aprovação, a gente começou a fazer CAR-T comercial. E alguns anos depois disso, eu fui recrutado para um centro na Carolina do Norte, em Charlotte, que estava começando, é um sistema de saúde grande, mas eles não tinham muito footprint em câncer, e me recrutaram para construir um serviço de linfoma, e pesquisa em linfoma LLC, e um serviço de CAR-T, que não tinha lá. Então fui para lá, não tinha nem prédio, não tinha nada, mal tinha equipe, e a gente começou do zero, construindo aí um serviço de CAR-T. Só uma coisa que... Quando você fala assim, um sistema de saúde é tipo o quê? Tipo que seria equivalente a um plano de saúde? Não. Um sistema hospitalar. A gente tem um sistema hospitalar, tem 17 hospitais dentro do estado, várias clínicas oncológicas e tem 2 centros que são um pouco maiores. Um tem 900 leitos, o outro tem 800 leitos. São os 2 hospitais maiores do sistema. Que eles são 90 minutos entre um e outro, são em Winston-Salem e Charlotte, então tipo um corredor, que a gente consegue pegar a população inteira dessa faixa. Então a gente acabou abrindo 2 centros, um centro em Charlotte e um centro em Winston-Salem para fazer CAR-T. O primeiro foi em Charlotte, depois a gente abriu em Winston-Salem. Então, é um sistema que tem bastante paciente dentro do sistema, então a gente não é tanto dependente de ter referenciamento, obrigado. Esqueço as palavras em português agora. Referenciamento externo. A maior parte dos nossos pacientes são alimentados pelo sistema em si. Então, os pacientes estavam lá, eles só não tinham cuidado, não tinha o sistema para cuidar dos pacientes. E aí são insurance company, seguros, são vários seguros diferentes. Todos seguros privados e Medicare e Medicaid, que são seguros públicos. Legal. Nos Estados Unidos, Medicare, para quem não sabe, é para quem tem 65 anos ou mais e contribuiu para a segurança social. E Medicare é para quem está abaixo do esse é Medicare. O Medicaid é para quem está abaixo da linha de pobreza ou tem doenças catastróficas. Você precisa de diálise e não tem dinheiro, você consegue aplicar para o Medicaid, ou se você tem uma leucemia aguda, por exemplo, não sabia disso. Dependendo do seu nível de renda, você pode aplicar para o Medicaid, tem alguns subterfúgios. E você está há quanto tempo na Nova? Estou quase 6 anos. Faz tempo. Eu tenho que passar rápido. Estive lá. Ele esteve lá, foi visitar. Em loco. Exato, em loco, foi ver exatamente. Não, mas confira se está tudo certinho ali, onde sabe? Tá, foi checar ali. Vai checar se o menino está comportando. Foi checar, mas é uma realidade bem diferente do Brasil, né? Assim, eu trabalho em um lugar, eu não estou indo para 3 vários lugares diferentes, hospitais diferentes. Eu vou da minha casa pro meu consultório e volto. E a gente tem tempo protegido para fazer pesquisa e para fazer parte administrativa, enfim. Então a gente tem alguns dias por semana que são dedicados a isso e aí te dá a possibilidade de fazer tudo isso. Então você montou um serviço de terapia celular.
Mas antes, explica pra gente, para as pessoas que estão ouvindo a gente que não sabem o que é CAR-T, o que é CAR-T? Faz uma analogia, assim, bem... Uma analogia. A analogia é a gente está transformando o sistema imunológico do paciente em mísseis teleguiados contra algum câncer, ou que a gente quer... Hoje em dia vai além de câncer, doenças autoimunes, por exemplo, a gente está estudando esclerose múltipla, por exemplo, está tendo um estudo com isso, lúpus. Teve um estudo publicado no New England, acho que é um ano e meio atrás. Pequeno, mas bem impressionante. Sim. Então, basicamente, a gente está armando o sistema imunológico para poder atacar alguma proteína que é um marcador celular, e o sistema imunológico vai lá e vai matar essas células. Então, basicamente, CAR-T é Chimeric Antigen Receptor T-cell, então um receptor quimérico contra um antígeno específico dentro das células T, que é incorporado nos produtos que a gente tem atualmente comerciais, via um retrovírus ou um lentivírus, dependendo do produto, que insere uma partícula de RNA ou DNA, e aí a célula do paciente, autóloga, que você coleta anteriormente, começa a expressar esse receptor quimérico. Que é quimérico porque nos fusões. É um receptor novo que não existe na célula. Então, porque nosso sistema imunológico deveria ser capaz de reconhecer células estranhas, células cancerígenas e eliminá-las. E existe aí uma quebra nessa interação entre o sistema imunológico e o câncer, por várias razões, vários motivos. As células de câncer desenvolvem meios de escapar ao sistema imunológico. Então aqui a gente está realmente guiando essas células para irem para o local adequado. Essa é a primeira parte do CAR-T. A segunda parte do CAR-T, por isso que é quimérico, tem duas funções. A primeira função é reconhecer o antígeno, a proteína que está sendo expressa pela célula-alvo. Quando existe esta ligação, esse binding com a célula, existe via o receptor ativação celular para a célula se proliferar e recrutar outras células, mesmo as que não tenham o receptor nela. Então, as suas próprias células T acabam sendo recrutadas, de certa forma, pela reação imunológica inflamatória que existe, para entrar ali naquele meio, mas obviamente as células mais efetivas são aqui as que contêm esse receptor quimérico. Tanto que quando começaram, a geração de CAR-T que a gente tem hoje em dia aprovada é a segunda geração de CAR-T, não é a primeira geração de CAR-T. A primeira geração de CAR-T não tinha esse fator coestimulatório de ativação. Então a gente não via tanto uma resposta ao câncer. Não, mas não via a resposta ao câncer. Sim. A célula ia lá, mas a resposta era meio chinfrim. Quando eles começaram a utilizar um fator coestimulatório e ampliar esse recrutamento celular e ativação do CAR-T mesmo, aí mudou bastante. E agora a gente já está indo para a terceira, quarta geração de CAR-T. Tem CAR-T que secreta as suas próprias citoquinas, tem CAR-NK, que pode ser halogênico, que não dá GVHD, né? Sim. Tem tem outros casos que fazem knockout de célula umbilical. E tem agora a introdução de um vírus. Um vírus, você injeta um vírus na pessoa. Você injeta o vírus na pessoa e, em vivo, a pessoa produz CAR-T. Que a gente vai ter a batalha de zumbis, né? Aí você deu aquela resposta, a gente já tá até a batalha de zumbis daqui a um ano por causa disso, mas é um conceito extremamente interessante. World War CAR-T. Bom, mas vamos lá. Bom, Alan, vamos lá. Você falou muito bem sobre o que é essa terapia nova, terapia gênica, células do próprio paciente manipuladas em laboratório com um alvo contra uma doença. Isso, obviamente, é uma terapia que é difícil, né? Ela requer um centro especializado. Tem a parte da coleta, tem a parte do envio, tem a parte da recepção, guardar a célula, infundir a célula. No Brasil, a gente tem vários desafios para que isso se torne uma realidade de tratamento. Então, a primeira, obviamente, é acesso. Obviamente, essas terapias são muito eficazes, mas existe um custo implícito nisso. Isso, eventualmente, é um problema no Brasil. Mas outro problema que a gente tem é, a gente ainda tem um número pequeno de centros no Brasil que estão fazendo CAR-T. A gente tem, e grande parte deles estão num eixo
São Paulo, Rio, Curitiba, um centro na Bahia. A gente precisa aumentar o número de centros que vão fazer isso. Você saiu de um centro, né, como você bem falou, que tinha um viés acadêmico e foi para um centro que não tinha nada disso. Como que foi essa jornada de começar do zero? Não, foi complicado. Vamos começar que acesso, mesmo nos Estados Unidos, é complexo. Eu acredito que seja o maior problema. Ainda com Carté hoje em dia, eu estava conversando antes, eu estava num painel recentemente de Carté e com pessoas estritamente acadêmicas e perguntaram, qual é o maior desafio de Carté? Senescência celular, penetrar em tumor sólido, blá, blá. Eu falei, não, o maior desafio é o acesso, ainda. Ainda assim, Carté foi aprovado nos Estados Unidos comercialmente em 2017, 2018, então já tem alguns anos isso. Continua sendo acesso. Hoje em dia, os Estados Unidos têm cerca de 130 centros que são acreditados para tratar com Carté, mas no primeiro ano foram 15, entendeu? Então, e depois foram 20 e tantos. Isso foi uma coisa que foi expandindo meio que organicamente, né? Quando eu me mudei para Carolina do Norte, Carté tinha acabado de ser aprovado comercialmente, foi muito recentemente. Então ainda era uma época que a gente não sabia muito como lidar com complicações. Para quem não sabe, tem duas complicações idiosincráticas com Carté. Uma se chama Cytokine Release Syndrome, ou síndrome de liberação de citoquinas. Eu não sei como você fala isso em português, é isso? É isso. Beleza. Que é, na verdade, necessária para a ativação do Carté. O Carté precisa dessa cama inflamatória para poder fazer o que necessita ser feito. Então, antes a gente infundia as células no paciente, o paciente recebe 3 dias de uma quimioterapia com o intuito de fazer uma linfodepressão, diminuir a quantidade de linfócitos circulantes por 2 objetivos. Um, para você tirar os alvos que não são câncer da circulação, porque o alvo CD19, no linfócito B normal tem, então você quer remover isso da circulação. E a segunda é para que não haja adsorção de citoquinas, porque a célula Carté, quando ela se liga, ela precisa dessas citoquinas para poder proliferar. Então, isso aí, a gente sabe hoje em dia que é muito dependente da carga tumoral do paciente, você consegue prever quem vai ter um CRS mais agressivo, quem vai ter um CRS mais brando. Mas, quando a gente começou os estudos, por exemplo, a gente estava segurando dar corticóide para esses pacientes até a gente falar, não tem jeito, tem que dar. Porque os caras estavam em 5ª, 6ª linha de terapia e não tinha nada mais para ser feito naquela época. Vocês achavam que se desse corticóide... A gente ia matar as células, matar a célula T, isso acabou, né? E hoje em dia a gente sabe que isso não é necessariamente uma realidade. Hoje em dia a gente faz profilaxia para CRS com corticoide. Em alguns pacientes a gente faz profilaxia com tocilizumab antes da infusão. Das células mesmo. Isso diminui tanto o CRS quanto a segunda toxicidade das células, que a gente chama de Immune Effector Cell Associated Neurotoxicity Syndrome, ou ICANS, que são neurotoxicidade, uma síndrome neurológica, que é secundária aí a essa liberação de citoquinas também, tem uma certa penetração de células no sistema nervoso central. Então, pacientes podem ter desde confusão, cefaleia, até coma, convulsão, edema cerebral, que, infelizmente, eu vi no começo isso acontecer. Então, a gente estava muito preocupado com a toxicidade desses produtos, bem no começo. Quando eu mudei para Carolina do Norte, meu hospital achava que eu ia matar as pessoas fazendo isso. Então, demorou um ano para eu convencer o meu hospital, que me contratou para fazer isso. Mas para convencer o sistema de que precisava montar isso. Precisa montar isso, existe um processo, a gente não vai matar pessoas, os pacientes vão ser selecionados no começo, depois a gente vai ampliar, tal. Então foi um ano de conversar com a administração hospitalar, UTI, neurologia, cardiologia, moléstias infecciosas, dar palestra para o hospital inteiro zilhão de vezes. Deixa eu interromper porque eu acho super importante. Então, nunca foi estrutura, sempre foi treinamento de pessoas. Os dois.
Os dois. Tá. São os Qual dois. que é a estrutura mínima que você precisa fazer um CAR-T? Você precisa ter uma unidade de transplante halogênico ou uma de autólogo é o suficiente? Você não precisa nenhum dos dois, na minha opinião. Hoje você faz, inclusive, ambulatorial. Eu faço ambulatorial. No começo, quando começou o CAR-T, eles tinham que ter pelo menos um transplante autólogo FACT accredited. Você tinha que ter a acreditação FACT, que é a Fundação de Acreditação de Terapia Celular. De transplante. Exato. Nos Estados Unidos era necessário isso. Hoje em dia, eles começaram a remover esse requisito. O FDA acabou... Vamos voltar um pouco para trás para eu chegar nesse ponto. Por quê? Porque existiam complicações, você tem que ter aí um certo um sistema que tenha Standard Operating Procedures, que está escrito tudo bonitinho, o que você vai fazer, como você vai fazer, qual guideline, e ter consistência, tá? Para qualquer pessoa que está passando visita no paciente saber exatamente o que vai fazer. Então, voltando para o começo, primeiro treinar todo mundo falando, olha, é isso que a gente está esperando, é isso que vai acontecer, é isso que a gente espera, ter um pouco de preditabilidade nesse sentido. E todo mundo enfermagem. Enfermagem, assistente de enfermagem, administração, UTI, moléstias infecciosas, neurologia, cardiologia, principalmente. Entendi. Por quê? Porque a gente não queria que um cara acabasse na UTI no meio da noite e alguém desse uma dose estúpida de corticóide para o paciente numa hora que não era para dar, que podia se prejudicar. Então, porque a gente tem prontuário eletrônico para tudo, por exemplo, a gente colocou restrições de quem poderia prescrever corticóide e tocilizumab para esses pacientes e só podia ser o nosso grupo. Então, o paciente ia para a UTI, a UTI não podia prescrever isso. Só o hematologista poderia prescrever isso. A gente colocou, chama Best Practice Advisor, quando o paciente entra no pronto-socorro, por exemplo, eles têm um cartão de Fast Track para eles passarem o pronto-socorro, irem direto para a unidade. Tipo, como você vai na Disney, você compra aqueles... Um Fast Pass, exatamente. É um Fast Pass para pular a fila, exato, exatamente isso. E a gente reserva... Que bela analogia. A gente sempre tem uma cama reservada para paciente de CAR-T na nossa unidade. Mesmo quando ele está fazendo de ambulatório. Principalmente quando eles estão fazendo ambulatório, porque esses são pacientes que podem acabar entrando lá. Então, como a gente tem sempre algum paciente fazendo agora, então a gente sempre tem uma cama reservada, um leito eu acho reservado. que isso é interessante porque, assim, os centros que começaram a fazer CAR-T no Brasil, né, eram centros que tinham uma tradição de transplante halogênico mais forte. Sim. Né? E a gente sabe... Nos Estados Unidos também. Não, sim, mas a gente entra... A gente não pegou essa fase que você pegou de aprender com o jogo correndo. A gente já aprende com a experiência de vocês. Sim, sim. Então, assim, a gente, quando os produtos foram aprovados aqui, a gente já estava muito bem descrito que era CRS, todos os procedimentos que vão ser feitos, ICANS, o questionário que a gente tem que fazer todo dia com o paciente, o paciente tem que escrever todo dia a mesma frase e tudo mais. Mas o que eu vejo hoje é que talvez seja a hora de começar a acreditar centros que fazem autólogo. Você diria... Autólogo, sim. Autólogo. Você precisa fazer... Acho que no Brasil... Vamos voltar um pouco pro começo. Nessa mesma linha, pode te perguntar um negócio. Você acha que hoje precisa de menos infra para fazer um CAR-T do que um halogênico? Certamente. Se você tem experiência. Não se você está começando. Então, por exemplo, a gente teve que montar... Para montar o CAR-T, a gente teve que montar um transplante autólogo e pegar a acreditação de FACT para poder fazer o CAR-T no nosso serviço. Não tinha nem autólogo. A gente estava começando o autólogo quando eu fui para lá. Interessante. E aí a gente teve que pegar a acreditação da FACT para poder fazer o CAR-T. Mas nesse processo, porque eu já tinha um relacionamento com as companhias que fizeram, principalmente a Kite, porque eu participei do Zuma 1 e Zuma 2, que foram estudos que levaram a aprovação do Yescarta, eu já tinha um relacionamento com a companhia que, quando eu fui para lá, eu já tinha consultado com eles tinham interesse de abrir o etc. E estavam esperando. Então, simultaneamente, a gente fez o autólogo, FACT, escreveu todos os procedimentos padrão, SOP, você chama de SOP aqui também? Ok, SOP. Escrevemos tudo para, no momento que o FACT passou, a gente já estava pronto e já começou ali a linha final para aprovação do CAR-T no nosso centro. E isso precisa de uma coordenação administrativa muito grande, porque você precisa, e eu não sei qual é a regulação no Brasil, mas nos Estados Unidos você precisa documentar todo mundo que foi treinado.
Sim. Tá? Então Assim. você precisa segurar isso. E o FDA acabou de tirar esse requisito esse mês de CAR-T. Na verdade, o encargo administrativo nos Estados Unidos diminuiu drasticamente burocraticamente, né? Pós essa decisão do FDA, porque agora a gente já sabe meio como fazer, né? Então a gente passou de o paciente vai morrer porque vai ter complicação. Eu acabei de fazer numa paciente de 87 anos difuso ambulatorial. O paciente nunca entrou no hospital. Seja, Nunca pisou no Isso é hospital. Ou seja, você foi de Nunca fazer. pisou no hospital. Você foi de 2018, tá num hospital em que não tinha nem transplante autólogo de medula óssea, para 6 anos depois. Você está fazendo talvez a terapia celular mais avançada que a gente tem na medicina em caráter ambulatorial, sem ter que Exato. internar o paciente. Exato. Caramba, isso realmente Cara, isso é maravilhoso. Mas isso também foi coisa de um pouco de sorte, um pouco de coragem, vamos dizer ali. Ousadia. Porque a gente, a Bristol Myers Squibb estava começando um estudo em folicular de Breyanzi, lisocel, que não tem no Brasil, nem aprovado, que é uma terapia que tem menos CRS, tem menos neurotoxicidade, ainda tem, mas menos do que as cartas. E depois eu queria te perguntar uma coisa disso. Beleza. Mas continua. Mas eles estavam procurando algum centro um centro não estritamente acadêmico para fazer isso ambulatorialmente. Então, a gente criou um sistema para fazer o CAR-T ambulatorial para participar no estudo. Então, e era folicular, então não era tão agressivo. Então, a gente pegou essa experiência com folicular dentro do estudo e aí a gente virou isso por comercial. Né? Então, existia um pouco de sorte nesse sentido, mas eles não estavam achando nenhum centro para fazer isso. Que estava disposto, não acadêmico, né? Ou que tinha estrutura para fazer isso, a gente, foi e embalou isso, e foi no meio do Covid ainda, então foi meio na coragem ali, mas hoje em dia a gente consegue fazer ambulatorial não só para lisocel, a gente faz Descartes, eu faço Tecartus ambulatorial. Tecartus é o Brexucel. É o Brexucel para manto, que tem um pouco mais de toxicidade, então a gente meio que sabe quando o paciente vai ser admitido. A gente maneja CRS de grau 1 ambulatorial, eu não admito paciente, a gente dá tocilizumab e dexametasona, não espero 72 horas, não sei o que, a gente já dá direto para barrar isso. Alguns de grau 2 a gente maneja ambulatorial ainda, dependendo do risco do paciente. Neurotoxicidade a gente sempre admite, porque é um pouco mais complicado. Mas de certa forma a gente para pensar, isso é guardada, as devidas proporções e também o tempo. Sei lá, a gente não estava fazendo medicina naquela época, mas oncologia na década de 80, hematologia, a gente internava-se muitas pessoas. Sim, não tinha não tinha químio ambulatorial, essas coisas da década de 80. Isso aí começou a surgir na década de 90 nos Estados Unidos e depois veio para o Brasil. O pessoal montou o Centro Paulista de Oncologia, as clínicas do Einstein, do Ciro, e hoje um monte de quimioterapia é feita ambulatorial. Você só interna se é um paciente muito grave ou se a químio exige tem que ser infundido em 24 horas. CAR-T talvez você está me falando esse é o processo. Eu não aconselharia um serviço que acabou de começar a fazer isso. Você tem que saber o que você está fazendo, porque o risco é muito grande. Tá? Então, a gente tem um processo todo, as pessoas são bem treinadas, a gente tem algo lá que não existe aqui, que são as nurse practitioners e physician assistant, que é um intermediário entre a enfermeira. Então, em vez de ter 6 médicos assistentes, eu tenho 6 nurse practitioners que fazem esse intermédio e que ligam para o paciente todo dia, ver se está tudo bem com o paciente em casa, tá na primeira semana. Que quando a gente meio que está esperando, a gente tem um protocolo, todo mundo tem um cartãozinho, um impresso na carteira, o que vai fazer, pode puxar pela internet, de qualquer lugar do seu telefone, a gente consegue puxar qual é o SOP para saber, e tem impresso no ambulatório e tem impresso no hospital também, exatamente o que deve ser feito. E a gente já está treinado. Então, assim, fazendo vários disso que é meio já a segunda natureza. Você já vem, já sabe, etc. Não tem que... E podem existir várias complicações. Tem pacientes que complicam bem. Eu estou com uma paciente que está agora 50 dias no hospital com neurotoxicidade. Ela tinha linfoma, assim, em todo lugar. E a gente já sabia, um paciente jovem, a gente fez as cartas, já era previsto isso,
Que ia ter esse nível que de ia ter esse complicação. nível de complicação, mesmo com profilaxia e tal. Ela teve uma neurotoxicidade de grau 3 que durou 2 semanas. Então, enfim, então se ainda existe essa parte do espectro, mas existe mais preditabilidade nisso hoje em dia. Mas só, então, para quem está escutando a gente agora, é Mato que está no seu centro, que já faz transplante autólogo, que está pensando em fazer CAR-T no futuro. 5 pontos que você acha que são os mais importantes. Assim. O que eu levaria de recomendação? Olha, você está começando do zero, cara. Você quer fazer, você é um cara bem formado, você sabe o que você está fazendo, você conhece a molécula, você sabe os efeitos colaterais. O que são os 5 pontos que você acha que são assim, os pontos de dores que você que começou do zero falou, alguém podia ter me falado isso antes. A primeira coisa é treinar a enfermagem fortemente. Para reconhecer, para entrar, você está fazendo hospitalar, para fazer o I-score, para monitorar, para neurotoxicidade, para CRS, que qualquer febre você deve ligar para o médico para discutir o que vai ser feito. Não falar, tem que ser bem... Enfermagem que está no paciente ali. Que está cuidando ali do dia a dia. Na parte hospitalar é a parte primordial, é a comunicação. Você não está vendo, eles estão vendo o paciente ali. Então tem que ter um monitoramento adequado do paciente hospitalar. Então a enfermagem tem que ser extremamente bem treinada. A segunda coisa, tem um corpo médico bem treinado, que sabe o que está fazendo, que entende qual que é, que escreveu direitinho quais são as SOPs, tenha guidelines precisos, consistência. Né? Consistência, acho que é o nome do jogo. Não pode ser um dia você está passando visita e você faz uma coisa, no dia seguinte o Fábio vem e fala, não, eu discordo. Não vou dar fazer. O Guilherme estava viajando. Exato. Não acredito. Não. É isso. Aconteceu isso, você vai fazer isso. É uma sequência que é estabelecida, baseada em dados e consistente. Terceira coisa... Selecionar paciente no começo. É uma curva de aprendizado extremamente íngreme, tá? Você tem que já meio que saber, e isso leva alguns pacientes, vários, na verdade, pacientes, para você falar, olha, eu sei que você vai acontecer isso. Eu consigo prever o dia que alguma coisa vai acontecer hoje em dia, baseado no laboratório, na curva de proteína C reativa, ferritina, etc. Então, é uma curva íngreme, você tem que selecionar os pacientes que não são tão de alto risco para começar, porque você vai dando um tiro no pé. Pegar casos muito graves. Casos muito graves, você vai começar... Bom, aprende-se, né? Mas às custas de muita toxicidade. Sofrimento e tal. Então, eu selecionaria os pacientes a princípio, falar, olha, beleza, aprendemos, é assim que maneja, tal. E aí começar a expandir, ter um entendimento administrativo em relação a custo. Eu acho que esse é um grande problema. Parceria com a indústria farmacêutica, né? Isso é muito importante para eles poderem te dar o apoio, para poderem te dar, enfim, todo o suporte no acesso e como manejar, etc. Eu ajudo, alguns estão começando a fazer, pessoas me ligam, o paciente teve isso, o que eu faço, não sei o quê. Essa é a última coisa, não tenha medo de perguntar. É isso que eu ia falar, eu ia até te interromper para falar isso. E eu vou até fazer publicamente um elogio, que é uma coisa aqui pro Alan. Peraí. Mas eu acho que tá filmado. O número 5 é, se você tá começando algo novo, não tenha vergonha de perguntar. Exato. E pergunte para pessoas que vão te responder de uma maneira tranquila e que estão realmente querendo ajudar. O Alan, pra quem não sabe, faz mais ou menos o que eu faço, LLC em linfoma, e é um cara que me ajuda muito. Devo muitas cervejas a ele. E então, assim, Alan, eu acho que para quem tá escutando a gente, eu vou, como é que fala? Deixar você na obrigação de ajudar todo mundo que quer começar. Claro. Então, Alan é um cara super aberto, super tranquilo. É um brasileiro, que é sempre legal ter um Não brasileiro. Parece, mas eu sou. E eu acho que é isso. Eu acho que ter esse suporte de pessoas que estão lá fora, que já passaram por isso, faz toda a diferença. Então, obrigado pela ajuda e eu espero que você possa ajudar mais pessoas que estão começando. De novo, eu sou um cara
Você tá me dando mais trabalho, é isso hoje. Exatamente. Então, vem até aqui, irmão. Vai ter que... Você vai ter que criar um e-mail. Não, mas... Pergunte ao Scarpe. Mas é sério, eu acho isso legal, assim. Eu acho que às vezes a gente tá começando, você não sabe pra quem perguntar as coisas. A gente tem a facilidade de ser amigo, a gente é, além de qualquer coisa aqui, a gente é bastante amigo, tá sempre, né, conversando, bebendo, encontrando juntos de vários, não sei quantos grupos de WhatsApp. Exatamente. Então, é legal pra você que tá aí escutando, falando, putz, eu quero colocar um cartinho, eu tô começando a fazer as coisas, eu tô com dificuldade. Cara... à disposição. Pode mandar, me acha no Twitter. Pergunta pro Guilherme meu e-mail, ele te passa. Passa o WhatsApp. Porque eu acho que a gente só vai conseguir aumentar o acesso ao carti quando a gente tiver, que nem ele falou, mais centros fazendo em diferentes lugares. Não é e querendo ou não, cara, o Brasil é continental. Eu falo, né, vocês são de São Paulo, eu sou goiano. Eu durante Isso muito... no Brasil? Cara, a melhor cidade do Brasil. Mas durante muito tempo, muitas das coisas que a gente via, você falava assim, jamais vai chegar aqui. Jamais vai chegar. E vai, cara. Vai, entendeu? Vai porque essas coisas não se seguram. Não, é uma terapia super eficaz, uma terapia que tá, cara, revolucionando Mudou totalmente como a gente trata pela primeira vez, linfoma. você pega pacientes com linfoma refratário difuso e você consegue curar pacientes que eram até então considerados incuráveis. Exato. E a gente tem segmento agora de pacientes que estavam na terceira linha em diante que estão curados depois de 5 anos que não tem recidiva. Pois não. Bom, pessoal, esse é a parte 1 do nosso especial Alan Scarbenek, com 2 episódios, mas antes da gente mudar para fase 2, a gente tem que ter, obviamente, o nosso tira-gosto cultural. Tá bom. Então, vamos lá. O Alan além de tudo, é músico, pianista, saxofonista. O que mais você toca? Guitarra também. E é um grande conhecedor da década de 80. É um especialista. Eu queria que você contasse um pouco de onde vem essa... Eu sei de onde vem. De onde vem? Diga. Thrash 80s. Exato. Deixei dar comercial para vocês. Não, eu já gostava antes, eu sempre fui aficionado pela década de 80, eu acho que a música, cinema, etc, da década de 80, é onde a gente cresceu. Né? Quando a gente era criança, tem uma atração emocional. Uma nostalgia. Né? Uma nostalgia, exatamente, de uma época que era inocente e que, cara, tudo parecia legal e, enfim, o que era moda era bom e você não sabia a diferença das coisas. Muitas músicas que a gente cantava, você ouve hoje em dia e fala, essa letra não é tão boa, né? Acho que é melhor não cantar isso. Mas existia essa nostalgia e tinha essa balada em São Paulo, Thrash 80s, no centro, que pelo nome tocava anos 80 bastante, eu frequentava bastante, e calhou de novo, por sorte, deles quererem abrir fazer a festa em outro lugar na Vila Olímpia, e com vários sócios a gente abriu um clube na Vila Olímpia, que a Thrash 80s da Vila Olímpia lá era no sábado. O cara começou uma balada do zero e um carti do zero. Próxima vez o cara vai montar um foguete para ir pra lua. Enfim, e a gente tinha um contrato com eles, faziam a festa no sábado com a gente fazia outras coisas nos outros dias da semana na balada, mas era o dia que eu frequentava, por anos. Eu achei que você ia falar assim, e aí deu sorte do Thrash 80s querer abrir uma balada na Carolina do Norte. Olha, seria uma ótima, viu? Seria uma ótima, vou conversar com eles. Então foi uma época muito boa, mas eu continuei, eu toco em banda e as bandas que eu toquei, a gente era bem centrado em cover dos anos 80. Então, tá bom. Então, você selecionou o que pra gente hoje? Ok, vamos vem aqui. Deixa aqui pra mim. Não, porque eu não quero que você veja, eu quero que você veja ali. Vai passar aqui, Vai né? passar ali, eu acho. Imagina, vamos lá. Você selecionou o que pra gente? Vocês me pediram para selecionar os melhores álbuns dos anos 80. Certo. Tá bom? Maravilha. Cadê o next slide aqui? Pronto, tá lá. Melhores álbuns dos anos 80. Então, eu comecei me foquei em coisas que têm um impacto um pouco global. Uhum. Tá? Eu acho que existem Você escolheu um álbum de cada continente, é isso? Não. O impacto global seria o eixo Inglaterra, Estados Unidos, em geral. Coisas que incorporaram as diferentes vertentes dos anos 80, né? New Wave, Arena Rock, Hair Metal,
e algumas bandas que tem um rock. Vou me abster de falar de hair metal. Mas, Thrash metal. Thrash metal. Não, thrash Não, é por metal. causa do hair, né? Bom, mas eu acho que vai causar controvérsia aqui. Fábio talvez chore porque não tem Iron Maiden nessa lista. Tudo bem. Guilherme vai chorar porque não tem Sandy Júnior na lista. Cara, como assim deixar o Sandy Júnior? Então, bom, enfim. E tem algumas menções honrosas aqui que talvez não couberam ali. Eu tirei compilações, exceto uma, fez bem. e talvez álbuns ao vivo. Então, menção honrosa número 1, Substance, do New Order. É uma compilação, mas teve uma música original nesse álbum, True Faith, que é uma das melhores músicas do New Order, que é um grupo que, cara, quem gosta de house, drum and bass, techno, devem a esse grupo. New Order, Joy Division, Kraftwerk, depois Depeche Mode. Eu gosto bastante. Exato, que, né, liderou o synth pop nos anos 80, um pouco mais dark, e que levou para o que a gente faz hoje em dia. E temos aí o grande clássico deles, que é Bizarre Love Triangle. Bizarre Love Triangle, mas tem a Blue Monday, que é a primeira música deles que pegou bem, né? Que saía nas discotecas. E outras aí, mas eu acho que True Faith, que foi escrito para esse álbum em 87, é uma música ótima deles. Então, se vocês forem comprar um álbum, hoje ninguém compra nada, mas se forem comprar um álbum do New Order, esse Substance, é o mais especial. 1987, hashtag fica a dica. Fica a dica. Dica Segunda descarga. menção honrosa, e essa é de certa forma emocional, Oingo Boingo, Oingo Boingo. Dead Man's Party. Eu adoro. Dead Man's Party. Stay é um Exato. clássico, cara. Não Muito é, legal. não é uma banda que teve um impacto direto, cultural, global. É americano ou australiano? É americana, da Califórnia. Tá. É uma banda interessante, você vai gostar dessa história. Eles gravaram... a banda começou para gravar uma trilha sonora para um filme B-movie nos anos 70 e começou a fazer música e fez essas músicas. Just Another Day, Dead Man's Party, que é uma ótima música. Stay, que tocou em que novela? Novela. Top Model. Oingo Boingo ficou famoso em Brasil no fim dos anos 80 por causa da Top Model, porque não era famoso antes. A música que não está nesse disco, mas chama Not My Slave, era o tema no Brasil do Barrados no Baile, o Beverly Hills 90210. Não lembro, tudo bem. Mas Stay é sensacional. não, Stay, mas Eu vou montar uma playlist com esses álbuns. Peraí, mas escuta. O cara que é o cantor dessa banda chama Danny Elfman. O cara que ganha todos os Oscars. De trilha sonora de filme. Sério? Então, Danny Elfman é o Eu não sabia cantor, disso. compositor desta banda. Nossa, essa é O grande nova. fã dessa banda é Tim Burton. E o Tim Burton chamou ele para fazer a trilha sonora do filme Pee-wee, um dos primeiros filmes do Tim Burton. Desde então ele fez quase todas as trilhas sonoras do Tim Burton. Batman, Nightmare Before Batman, Christmas. verdade. Assim, todos. Mas ele tem um tema que é um dos temas mais famosos do mundo e é o tema dos Simpsons. O Danny Elfman legal. compôs o tema dos Simpsons, ele vem dessa banda, etc. Então, por nada que não seja não só essas músicas, essa banda nos deu Danny Elfman, Excepcional. que é Não sabia. excepcional. Cara, eu Não aprendi sabia. mais de música dos anos 80 do que de kart hoje. Calma que vai ter a parte 2. Que bom. Isso Essa me é a orgulha. ideia, essa é a ideia. Tá, número 10. Boa. Número 10 do top 10. Eu colocaria no número Hunting 1. High and Low. Pra mim, Essa é a banda esse dos o anos disco. 80. pra Essa é a banda dos anos 80. Bom, eu acho. nos Estados Unidos, eles são One Hit Wonder. Cara, é a primeira fita cassete que eu comprei na minha vida, segunda série. Vocês não vão 87. acreditar, em 1985, 86, a Ra fez um show em Goiânia, cara. Vocês acreditam? Acredito, porque a Ra é mais famoso no Brasil do que qualquer outro país. É uma banda da Noruega. Nos Estados Unidos, eles são One Hit Wonder, Take On Me, que é a melhor música dos anos 80. Isso não houve dúvida, é o meu ringtone no meu celular. Todos os meus filhos conhecem. Mas o álbum inteiro é fantástico. Hunting High Low. Hunting High Low é uma muito ótima. boa. The Sun Always Shines on TV é Isso, eu não sei fantástico. se eu já te falei isso, com certeza. Eu vi uma reportagem sobre eles. O sucesso, o motivo deles estarem tanto tempo juntos.
Eles não se falam. Que Eles bom. não se falam. Eles viajam pra show, ficam cada um num hotel. Acho que é uma boa ideia. Entendeu? É. Eles vão lá, sobem no palco, tocam as músicas, saem e não tem nenhuma relação pessoal. Então quer dizer que o sucesso do nosso podcast é que a gente A gente nunca vai falar, vai cara, vai conversar. conversar. Exato. Possível. Mas é interessante, cara. É interessante. Uma banda, Interessante, porque, cara, esses interessante. caras fazem 30 shows, cada, sei lá, 200 Eles shows por ano. Não, eles não fazem mais tanto. Mas eles vêm pro Brasil bastante. Tem disco ao vivo deles no Brasil. Take On Me é o melhor clipe dos anos 80 Sim. também. Videoclipe, que é aquele de desenho misturado com filme. muito legal. Por isso que ficou tão famoso nos Estados Unidos. Mas Mas esse disco é muito esse bom. disco é fenomenal. Essa banda é muito boa. Muito Muito bom. bom. Agora, Muito bom. eu tô curioso, porque se você pôs esses caras de É, 10º então. lugar, eu quero saber quem Quero foi ver o o que vem primeiro. pela Não foi os frente. outros, vamos lá. Número 9. The Head on the Door, The Cure. The Cure. Sabia que ia casar. Pronto, acabou. O cara que não Não, conhece. eu aqui. entendo a importância, mas não me toca, cara. Eu não acho The Cure. Tudo bem. Cara, eu gosto de The Cure. Esse não é o meu álbum preferido deles, mas eu gosto de Não The é Cure, o. cara. Talvez, porque você é um pouco mais gótico. Eu acho que você prefere os álbuns mais. Gótico. Eu conheci do lado do Fábio. Gótico. É o Fábio Tirou a gótico. maquiagem. Quando a maquiagem tá em cemitério no meio da noite. Tá lá com um tridente Com o sentado. tridente, o... Esse é o álbum que eles viraram um pouco mais pop, tá? Tá, que tem In Between Days. Exato. Essa abertura. Cara, In Between Days é uma música anos 80 completo. Assim, você ouve aquela bateria abrindo, você já sabe que essa música é a abertura do álbum. E eles também têm Close to Me nesse álbum, que Robert Smith, que é o vocalista, guitarrista da banda, ele é um mestre de layering. Começando com um instrumento, adicionando o segundo, adicionando o terceiro, e aí fazendo toda a introdução da música. Ele fez isso em Close to Me, fez isso em Just Like Heaven. É um álbum fantástico, as outras músicas são muito boas também. É um álbum que influenciou bastante coisa, e eu acho The Cure uma banda bem prototípica dos anos 80. isso eu Cara, Então, já que assim, você é um cara que faz CAR-T e gosta de música, você podia fazer um clinical trial de CAR-T em primeira linha, chamado The Cure. Seria uma boa ideia. Nossa, seria uma ótima, exato. Vamos começar. Ok, número 8. Guilherme talvez fique um pouco chateado com esse. A gente já discutiu esse álbum um pouco. Kick do In Excess. Eu acho esse Eu disco gosto desse álbum. sensacional. Não sei porque ele vai Sensacional. ficar chateado. Pra mim, isso aqui parece uma coletânea, porque só tem música Só boa. tem música boa Isso é nesse muito disco. impressionante, cara. Cara, esse álbum é fenomenal. Sensation, cara. New Sensation, Need Never You Inside, Need You Tonight. Tonight, essa sequência, Never Tears Us Apart. É fantástico, é um álbum pop rock, mas, Não, eu acho cara, que- era uma mas é banda uma banda, In Excess assim, é muito bom. É. fenomenal. Eu acho que é um Cara, álbum acho que fantástico. se matou. É questionável. Questionável. Mas, enfim, questionável. uma puta de uma voz, uma banda com uma pegada rítmica muito boa, né? Não é nada muito... Cara, não, é harmonioso. Os caras, os Ferris, são dois irmãos que eles fazem a composição da banda. Os caras têm uma... Porque você toca bateria, você não sabe música. Deixa eu falar aqui. O preconceito. Mas você sabe- Tem baterista ouvindo a gente aqui. Vai criar problema. Você sabe que eu... Mas eles têm O uma Renato, harmonia. nosso técnico de som, é baterista, inclusive. Vai ver que... Opa, ele não corta aqui, não corta aqui, não. Corta aqui, corta o cara aqui, não, corta não, o cara aqui. Eu acho que esse aqui é um dos discos mais completos, assim, tipo... Com certeza. Você escutar da primeira à última música, esse é um disco É que eu muito acho bom que- mesmo. que realmente Eu foi acho bem. que é melhor que o primeiro disco do Counting Crows. É também possível. acho. Há discussões. Há discussões. Mas anos 90. Cara, Counting Crows é bom, mas não é tudo Não isso, é, cara. mas é que ele gosta desse Eu álbum. sei, eu mas só você tô, tá pegando só pra eu só tô cutucar, pra pra cutucar, cutucar, pra tudo bem. cutucar. Mas eu acho que é um Segue álbum a sua fenomenal. Altamente recomendável. Eu acho. Número eu acho. 7, eu dei uma roubada. São 2 álbuns, número 7, porque um é a continuação do outro. Ok, let's go. 1984 e 51 e 50. Não, putz, cara, aí você escolheu... Cara, 1984 Difícil, hein? do Van Halen. Cara, Difícil. É hein? falar, fenômeno. cara. É muito Cara, bom. E só pra eu me entender, o 84... É o último álbum do David Lee Roth é e a- o 51 e é a migração, 50 é o primeiro do Sammy Hagar, Ah. que foi a fase mais popular Aliás, deles. Sammy deixa Hagar, eu te fazer melhor, uma pergunta. Sammy Hagar. Sammy Hagar ou David Lee Roth? Sammy Hagar. Eu vou dar uma opinião muito polêmica. Eu vou- Não. E a sua David opinião Lee está Roth. errada. A minha é David Ele vai Lee falar Roth. Gary Cherone e você está
equivocado. Deixa eu te falar É o melhor único vocalista, motivo. mas são as piores Não, músicas. não é isso. É que você gosta de É o Extreme. único vocalista que cantava de todas as... Se você fosse num show Tá, do porque David o King Roth, não ele não tava- cantaria nada... Tá bom, porque eles não estavam putinho um com o outro. Aí não tinha Exatamente. Se eu essa... tivesse que ir num show do Van Halen, provavelmente eu queria ir no do Gary Cherone, que ia tocar desde Jump até Why Can't Be Eu Loved. fui no show do Van Halen com os dois. Com o Sammy Hagar mas e aí o também, David Lee Roth. Eles cantaram tudo. Mas que é o que ele faz. Mas são Porra. excelentes Não, mas discos, se pudesse cara. escolher, David Lee Roth. Não, a voz Sammy Hagar. a voz Não, pra Sammy mim, Hagar. a voz pra mim que é mais alucinante é do Do David David Lee Roth. E ele mas, também... mas o Sammy Hagar compunha mais, compunha né? mais. Então- E assim, eu sou tecladista. Essa é a época que tenha mais Mas, sintetizador cara, é no impressionante, negócio. né? Não. Mas assim, é só hit, cara. banda, Jump, cara. Panama, Panama. Hot for Teacher, I'll Wait. Daí você vai pra Why Can't This Be Loved, Dreams, Love Walks In. Eu gostei é uma dessa, cara. sequência, Cara, que assim, banda. cara, dois álbuns Eu acho que no Brasil o Van Halen ainda é underrated, cara. Eu acho que o Van Halen Sério mesmo? eu acho, cara. Eu também. acho que Van Halen, cara, é top 5, cara. Ah, eu acho. Fenômeno, assim, dos anos Eu- 80, cara, não, Não, tem como falar. All times. Ok. Eu acho Van Halen uma puta de uma banda. Então vamos pro próximo. Próximo. É um álbum, vamos ver se vocês é o primeiro álbum da banda, final dos anos 80, vai ser o número 6. Guns N' Roses. Guns N' Roses. I knew it! Aí. Aí não tem como falar. Cara, não tem que falar, Não tem que cara. falar. Tem que falar, cara. Abre com Welcome to the Jungle. It's so It's easy. so easy. E não acho Mr. que- Brownstone. Eu não acho que isso é o mais importante, Sweet Child of cara. Mine. Cara, esse é, É o uma melhor era. álbum do Guns N' Roses. Era uma época... É o último Guitar Hero que a gente tem, cara. É o Slash. Slash. O Slash é o último Justo. Guitar Hero. Por o motivo que, sei lá, eu comecei a tocar uma guitarra por causa de Nirvana, mas grande parte dos guitarristas da minha idade começaram é por causa do Slash. Entendeu? O cara juntava técnica, juntava velocidade, juntava feeling, que é uma coisa que também que é difícil juntar isso Oh, no com meio do certeza. guitarrista. Cara, essa banda era uma banda muito boa. Nós fomos num show, você lembra? Eu lembro. Foi num show. Cara, isso há muito tempo atrás. No Palestra Itália ainda, no Guns N' Roses, que Não era a banda Buckethead, demorou Buckethead. 3 horas pra entrar. Hoje em dia eles não demoram mais. O cara Na tá primeira hora. música, um animal jogou uma garrafa de água, bateu no Axl Rose e falou: para tudo. Eu falei: não é possível, cara, que o cara vai embora. Não cara é vai possível, embora, tem não 3 dá. horas. Cara, começou tão tarde que eu fui embora, eu acho que o Fábio ainda ficou. Era umas 4h30, ainda tava tocando. Cara, eu falei: cara, eu não louco. aguento mais, vou dormir. Não, eu vi 3 shows Você é deles. fraco, né? Você não consegue ficar acordado. naquela época. Não, eu vi 3 shows. Eu vi eles dessa vez contigo, vi eles quando eles se reuniram com o Slash, o Axl e o Duff. E vi acho que ano passado ou retrasado que eu levei a esposa num... Falei assim, meu aniversário, vamos no show do Guns N' Roses comigo. E ela falou, tá bom, vamos. Tá bom. Mas é um show fenomenal, sensacional. Essas músicas aqui embalaram a nossa adolescência. Não, Welcome com to the certeza. Jungle, Paradise City, Sweet Child of Mine. Cara, isso aí é... Puta, Cara, fenômeno. It's depois so desse easy. álbum, cara, não tem mais nada que você possa É, pôr eu depois tô- que vai estragar a lista, calma, cara. calma. Eu já sei que vai ter um que eu gosto pra caramba. Mas aí. muita calma nessa hora. Vamos lá. Número 5 é um álbum. Vamos dar dicas aqui, vamos ver se vocês conseguem. É uma banda inglesa. O álbum parece uma compilação de best hits. Já sei o que é. Só pode ser uma, cara. Só pode ser Def Leppard. Não. É bem baseado em teclado, harmonização, os caras têm uma voz um pouco mais grave. É uma dupla. The Patch. Cara, não faço ideia. Tears for Fears. Tears for Fears. Song from the Big Ship. Não, mas peraí. Não, você falou mal. Isso, cara, isso não é baseado em teclado. Cara, tem teclado pra caramba nisso, pelo amor de Deus. Cara, E- esses outra caras banda são que eu muito acho- bons. Muito Exatamente, bons. Acho Fenomenais. extremamente underrated. Como aqui no Brasil, No Bra- talvez. Cara, Shout. Everybody Wants to Rule the World, Mother's Talk, Head Over Heels. Não. Não, Esse cara, isso aí E tem uma coisa isso aí pra mim engraçada. É primário. Quando eu tinha 8, 9 anos de idade. Exato, é o que tocava. Mas, pô, Esses toca até caras hoje, brigaram, cara. Eu sei. Esses E voltaram. brigaram, voltaram agora. Ele continuou com o nome, eu esqueci o nome dele. Ele Roland tem um- Ozerbal. Ozerbal, ele é meio espanhol, tem uma família meio espanhola, meio árabe. E ele lançou um disco sozinho, que tem uma excelente música, que chama Break It Down Again, que é a única música que eles ainda tocam na fase solo deles. E é uma Ele música era casado fantástica. com uma mulher, brigaram, ficaram anos sem se falar. Ele casou com uma mulher que tem um problema muito sério de alcoolismo, evoluiu com um quadro demencial. O último disco dele é praticamente falando sobre isso. E aí, no luto e na perda, ele falou, cara, porra, o cara que era meu
brother, tá longe. E aí se reaproximaram. E tem a possibilidade de show esse ano no Brasil, cara. Isso era um show em Charlotte no ano passado. Talvez tem show do Guns em Goiânia, tem um show do Tears for Fears em Charlotte. Cara, os caras são fenomenais. Eles são muito bons. Cara, esse álbum, cara. Tá estreitando aí, bom. bicho. Eu não sei como O próximo... Não sei que o cara colocou nesses outros... O próximo é o Salvador do Rock and Roll, desde os anos 70. E esse é o álbum mais comercial dele. Não é o melhor álbum dele, porque o melhor álbum dele é dos anos 70. É o segundo melhor álbum dele, é o álbum mais comercial. Não, é um cara que salvou o rock na época do disco, tava Disco Music, e o cara é considerado o show. Eu acabei de ir em show dele em Madrid. Bruce Springsteen, Born in the Shade. Excepcional. Cara, esse álbum é excepcional. Fui no show dele em Madrid, agora no IRA. Com o nosso amigo Ricardo Helmans, entrou e foi no show também. O cara fez 3 shows em Madrid na mesma semana. The Boss, né? The Boss. Cara, a galera foi a loucura. Esse álbum é fenomenal. De novo, Born in the USA, Cover Me, Born in the USA. Glory Days, Dancing in the Dark. Cara... não é um puta cara. Born in the USA, que as pessoas acham que é uma música ufanista. Não é, é o contrário. É uma música de crítica. De crítica. E grande parte das músicas deles são de crítica. Não é o melhor álbum dele. A primeira vez que eu conheci foi, obviamente, como grande parte, no We Are the World, né? Que ele fez uma participação mega. Puta voz. Aliás, você viu o documentário do excepcional. Excepcional. Eu ia falar exatamente disso. Tem que ver. Muito legal. Mas é um puta cara. Concordo. Filadélfia, né? Da Filadélfia. Não, é de New Jersey. New Jersey. É verdade. Asbury Park, New Jersey. Cara, é rock na veia, rock origem, arena, eu acho que, cara, isso fala muito dos anos 80. O próximo, meio metal, abriu os anos 80. É o álbum que abriu os anos 80 pra mim. Back in Black. Pum! Claro. Back in Black. Back in Black. House Bells. Cara, a sequência desse álbum esse fenomenal. álbum é o melhor álbum do AC/DC, na minha opinião. Com certeza. Esse cara é um dos álbuns mais vendidos da história. Terceiro ou quarto. Da história. Entendeu? Cara, abriu, você sabe a história. O vocalista morreu. 3 meses depois, eles pegaram o novo Brian Johnson. Exato, com o bonezinho e tal. E fizeram Back in Black, né? Do luto deles. Que tudo eles já tinham escrito, né? Muitas dessas músicas foram escritas pelo Bon Scott. Pelo Bon Scott, exatamente. Mas cara, e Back in Black é justamente isso, né? De volta em luto. De volta em luto. Então, cara, assim, Hell's Bells, Shoot You Thrill, que é animal. Back in Black, You Shoot Me All Night Long. Cara, olha a abertura. Abre com Hell's Bells, abre com Back in Black o lado B. Lado B é Back in Black. Rock and Roll and Noise Pollution. Tem várias músicas do AC/DC que tem um título enorme, tipo Rock and Roll and Noise Pollution. For those about to rock, we salute you. If you want rock, you got it. Tem aquela outra... Como é que era? Eu tô bêbado, eu não lembro mais. Mas, deixa eu falar uma coisa legal. As pessoas tendem a simplificar muito Back in Black. Tem um cara que eu sigo nas redes sociais que eu acho que é super legal, que é um guitarrista de jazz, Daniel Daiben, não sei como que fala. E ele tem uma banda de jazz e ele tem uma banda de AC/DC. E ele fala que, assim, é muito fácil falar que AC/DC é simples, mas não tem nada de simples. Porque, assim... Um tempo tá bateria e baixo, no outro tá guitarra. E o cara vai explicando a ciência por trás disso aí. Porque muita gente... Vocês já devem ter ouvido falar isso. O AC/DC toca a mesma música há 20 anos. Várias vezes. Várias vezes. Que boa crítica da banda é o lance toca a mesma música durante 20 anos. Porque é ótimo. E faz sucesso. Exatamente. O show deles é animal. Eu vi o show deles com o Axl Rose como vocalista. Olha que legal. Porque o Brian Johnson, ele se aposentou, que ele tava ficando surdo. Mas isso é uma coisa boa? Cara, foi fenomenal. Eu vi com os dois. Eu vi show com o Brian Johnson. Com a formação inteira. Exato. E aí eu vi com o Axl Rose como vocalista. Eu achei que ia ser uma merda. Não foi ótimo. Foi um belíssimo show. Eu lembrei a música que eu ia falar. It's a long way to the top if you wanna rock and roll. Essa é uma ótima música também. Mas isso é ainda da época do Bon Scott. Excepcional disso. Número 2. Musicalmente, uma das melhores bandas de todos os tempos, talvez uma das melhores dos anos 80,
Não. O Queen, cara, é fantástico, mas os álbuns dele dos anos 80 são médios. Eles têm tem Every Little Thing Called Love. Crazy Little Thing Called Love. A cerveja tá me matando aqui. Crazy Little Thing Called Love, Radio Gaga nos anos 80. Músicas I Want to Break Free, mas os álbuns não eram tão bons. Sim. Cara, A Night at the Opera, você não tem como comparar esse álbum. Bohemian Rhapsody. Exato, com os álbuns dos anos 80. Então, eu acho que, como a gente tá restrito à década, não. Esse é o último álbum dessa banda e é o melhor álbum dessa banda. E vocês se surpreenderiam com a música que está no último álbum da banda, que é a música mais famosa deles. É o último álbum da banda. A banda terminou na década de 80. Começou no fim de 70, terminou em 1984, esse álbum de 83. E é o melhor álbum deles. Pô. Vamos lá. Não? Não. Synchronicity The Police. The Police. Cara, eu sou muito fã. Eu sou fã demais dessa banda. É muito bom. Cara, quem não conhece Every Breath You Take. Exato. Não, é a música do último álbum deles. Mas é a música mais famosa deles. Do último álbum dos caras. Esse foi o último álbum dos caras. E os caras eram tão famosos que eles não se relacionavam mais. Mas, pô, Synchronicity One, cara, eu acordei. King of Pain. Esse era o CD quando eu tinha aqueles. Lembra aqueles mini systems da Iowa? Lembro. Que tinha nos anos 90? Esse era o CD que eu tinha. Eu acordava toda manhã com esse CD por alguns anos. Não, eu vou te falar que, pra mim, assim, né? Cara, tem 1 milhão de bateristas excepcionais. Stuart Copeland mas, fenomenal. Cara, o Copeland, se não for número 1, é número 2, assim. Porque é uma coisa assim, cara, ele pode tocar em qualquer banda, você sabe que é ele que tá tocando. Exato. Ele não é o cara mais rápido, ele não é um cara mais técnico, mas, cara, é muito. Não, e tem a assinatura assim, dele. Cara, é uma banda que ainda tem o Sting, cara. Exato. Canta pra caramba, toca pra caramba. E você tem o Andy Summers, que, cara, é um guitarrista sem distorção. Exatamente. A maior parte das guitarras do cara são puras. Eu sou muito Fanzaço, acho que pra mim esse é o segundo melhor álbum dos anos 80. Cara, grande arrependimento da minha vida musicalmente, eu não fui no show do The Police quando eles voltaram. Eu fui no show do The Police em Nova York quando eles voltaram. Foi fantástico. Imagino. Fazer essa lista me deu mais trabalho do que escrever, fazer as palestras que eu tô apresentando difícil, aqui no cara, Brasil. não é muito fácil difícil, isso, eu fui, voltei. Fica muita coisa de fora, eu escutei todos, porque é muito diferente você escutar álbum na sequência. Cara, eu comecei a comprar vinil agora. Se você comprar vinil, eu também tenho que comprar nos vinis. E eu ouço, eu coloco no meu escritório ali, quando eu tô trabalhando. Ouvir um álbum de cabo a rabo é muito diferente de você ficar ouvindo mix no Spotify. Porque quando o álbum é bom, cara, ele é coeso. Você tem uma sequência. Sim. Eu ouvi Rumors do Fleetwood Mac, que é quando eles estavam brigando entre outros. Cara, é uma Caótico, música, né? é a resposta da outra música. É um negócio impressionante. Então, eu acho que Número 1, os caras só pode ser uma banda, cara. Calma. Ela de fora. Antes, menções honrosas Brasil. Boa. 3 menções honrosas Afinal do de Brasil. contas, nós somos um podcast brasileiro. Exato, um podcast brasileiro. São 3 álbuns dos anos 80. Tem que ter o traje. Que eu acho que são álbuns essenciais. O Traje a Rigor é o primeiro. Esse é Nós excelente. vamos invadir sua praia. praia. Eu vou dizer uma coisa desse álbum. Só hit. Não, Inútil, Rebecca em Casa. Marilu. Marilu. Eu me amo. Independente Eu Futebol me Clube. amo. Esta é uma banda atemporal. Inútil, vale hoje. A gente joga bola e não consegue ganhar. A gente não consegue escrever presidente. A gente não sabemos tomar conta da gente. Cara, até hoje, rebelde sem causa, toda essa geração que rebelde sem causa. Ciúme, todas essas músicas são atemporais. É muito bom, cara. É a genialidade infância, do né? Roger Rocha Moreira, que está no Mensa, vocês sabem disso, ele é parte do Mensa, sabe Mensa, que é a sociedade de maior cair de quem quem... se candidatar, eu obviamente não vou conseguir. Mas Mensa, os caras têm um QI, tipo, mega alto. Exato, eu tenho uma ele faz amiga parte minha do Mensa. que até já foi presidente. Roger Rocha Moreira. Esse álbum, anos 80, Animal. define. Próximo álbum. É um álbum ao vivo, mas você não pode falar de anos 80 no Brasil sem ter Rádio Pirata ao vivo. Verdade. Rádio Pirata ao vivo. Cara, essa era a minha banda preferida crescendo. Que essa, assim, é teclado, né? Sim, o Lixe Avon, cara, tudo teclado, Primeiro cara sintetizador. que trouxe MIDI pro Brasil foi o Escavo. Exato, cara. Cara com 5 sintetizadores ao redor dele. Provando que não precisa baterista na banda, eles gravaram um CD inteiro sem o PA. O primeiro álbum dele, eles contrataram o baterista para o show ao vivo.
Desculpa aí. Mas, não. Mas enfim. Com respeito a todos os bateristas, é um instrumento que eu não consigo tocar, então por isso que eu pego no pé. Mas cara, um álbum fenomenal. E a última menção honrosa, o melhor álbum de rock do Brasil, na minha opinião, de todos os tempos. Ah, não, eu sou mais setentista pra rock. Eu diria... Dos anos 80, vamos dizer. Titãs. Pra mim, o melhor é o... Cabeça de dinossauro. Cabeça- Bom, Dinossauro. Cabeça de Dinossauro. I knew it! Cabeça de Dinossauro, cara, esse álbum... Cara, eu lembro quando meu irmão muito chegou bom. em casa com esse disco. assim. Fenomenal. É Fenomenal. bom. Bom, então vamos ver qual a votação do número 1. Vamos, deixa Cara, Man at Work, destrinchar. Não tem conversa. Não é, cara. Não é. Número 1, vocês vão fazer seus votos. Não é Iron Maiden. Não é Me Metallica. perdoem, não é Metallica. Não é Man at Work. Man at Work é uma banda fantástica, só que os álbuns deles são um pouco quebrados. O álbum que tem a melhor música deles, que é Cargo, o álbum é Cargo, Overkill é a melhor Sim, música do Man sem at Work. dúvida. Podemos Sim, né, sem dúvida alguma. concordar com isso. O resto do álbum é ruim. Tem It's a Mistake. Vai. Tudo bem. Mas e o primeiro álbum deles tem 3 músicas muito boas, mas o álbum acho que é meio... Sim, não concordo. Não é uma coeso. banda pra uma... Eu gosto muito de Man at Work, eu sei que você gosta do Colin Hay bastante, a história da cara é extremamente interessante, mas como álbum não Sim. seria o primeiro. Essa é uma banda que é uma das melhores bandas de todos os tempos, na minha opinião. Este álbum, os caras fizeram uma amplitude musical de estilos diferentes. É um álbum que tem rock, é um álbum que tem new wave, tem um pouco de country, tem um pouco de balada, tem um pouco de rock ballad, tem sintetizador, tem guitarra. Talvez um dos melhores solistas de todos os tempos em guitarra é o guitarrista e vocalista dessa banda. Esse álbum que talvez seja o álbum que eu mais ouvi na minha vida, Caramba, vamos lá. Brother in Arms, do Dire Straits. Com certeza. Eu tô de Cara, acordo. eu adoro, eu tô de acordo. Esse álbum é... Voto com o relator. Siga o relator também. Obrigado. Eu posso confessar uma coisa? Pode. Eu não lembrava o nome desse álbum. Porque eu falo, se esse álbum for da década de 80, o Alan tem que pôr esse aí. Porque esse álbum é... Esse dia é muito bom. Fantástico. Eu lembro. Cara, So Far Away, Money for Nothing, Walk of Life, Your Latest Street com Street. saxofone, cara. Why Why Worry, Worry, que, toda meu, balada você é de linda. chorar, de chorar. Right Across Brothers the in River, Arms. que é meio country, Man's Too Strong, cara. One World World é mais ou menos, e fecha com Brothers in Arms. Este álbum é fenomenal. É muito bom. Essa banda é fenomenal. Esse foi um dos primeiros álbuns a ser feito em CD Sim. e ajudou a popularizar a tecnologia nova, assim como o Cartier. A gente faz a... Tá vendo? Faz a ligação. Linkando, Cartier, Dire Cartier Dire Straits. Straits. Car Straits. Darky. Enfim, é um álbum... É o álbum que eu mais ouvi na vida primeiro. O segundo álbum que eu mais ouvi na vida foi Dookie, do Green Day. Porque ali eu tinha... Duke é excelente. Pô, excelente. Mas aí a gente já tinha 14, 15 Mas pra anos. terminar aqui, e ó, você ficava no negócio. primeiro, sensacional a lista. Disco que você sentiu falta aí, que você acha que... Cara, tem muito disco que faz falta aqui. Cara, isso que eu senti falta... Eu vou falar, mas vocês vão falar... né? Iron Maiden, Não, Master of Puppets do Metallica, o melhor álbum de thrash metal da década de 80, o melhor álbum de thrash metal da história. Caramba. Sim, tudo bem, calma, não fique nervoso. Calma, cara! Mas é que Master! Cara, é um ótimo álbum, não detonando Metallica, mas é um público nicho um pouco específico, um diferente, nicho diferente, né? Enfim. Eu acho que o Histeria do Def Leppard... Eu quase coloquei, eu tava indo colocar acho que- o Hysteria. E eu achei que você ia zoar se eu colocasse o Hysteria, Não, pra eu ser sou sincero. fãzaço, Não foi por isso fãzaço. que eu tirei, foi uma seleção. E o Hysteria já é depois do acidente do cara, né? Foi o Pyromania, depois o Hysteria. Eu não sei se, pra quem tá ouvindo a gente, o baterista do Def Leppard sofreu um acidente num ano novo, dirigindo um carro conversível e perdeu um braço. Nossa. E aí a banda parou, ficou num hiato, até ele desenvolver junto com a Roland um esquema dele voltar a tocar a bateria com um braço só. Então ele faz a caixa, e bumbo e alguns tons com o pé. E toca com o braço. Nossa. E cara, você escuta o álbum, você fica se eu tivesse mais 5 braços, não tocaria o que o cara toca. Entendeu? É impressionante. E o disco é... O disco é fenomenal, a produção é fenomenal. Hysteria, faltou Slippery When Wet, do Bon Jovi. Sim. Eu acredito que é um álbum muito bom, não que seja uma melhor banda, mas, cara, uma definição dos 80. Tem muita coisa. E como uma linha, o mesmo produtor do Hysteria, do Slippery When Wet, do Back in Black, é o mesmo produtor, Robert Mutland. Esse cara produziu alguns dos melhores álbuns dos anos 80, casou com a Shania Twain depois. Olha só. Produziu a Shania Twain.
Esse cara é o cara mais requisitado como produção nos anos 80. É uma enciclopédia dos anos 80. Eu conheço os anos 80. Muito bom, entendeu? muito bom. Mas Hysteria é um álbum ótimo. Tem alguns que cara, eu votei The Queen is Dead do The Smiths, que é outra banda fenomenal. The Smiths é muito bom, cara. Muito é uma banda bom, que eu... mas aí eu tava entre The Cure e The Smiths. Tem várias eu tô te dizendo. É muito difícil, uma década inteira em discos. Pô, me deu muito muito trabalho pra fazer essa lista. Foi uma... Eu coloquei... Eu pensei sobre essa lista, não foi... deixa eu só colocar aqui o que eu acho. Enfim, porque vocês me pediram. Sim, eu sou seu sim, amigo. Claro. Bom, Cara, eu gente, sou muito grato. Só falar uma coisa. Ah. Nós vamos fazer uma playlist do Spotify com esses álbuns do Alan. A gente vai colocar no link do podcast para vocês poderem ouvir e depois dizerem qual álbum que vocês acham que faltou na lista do Alan. Foi bem locutor agora, cara. Foi Nasceu pra bem isso. sincopado. Olha só, eu tô orgulhoso de você. Obrigado. Bom, gente, obrigado, Alan. Essa é a parte 1 de 2. A gente volta daqui a pouco para falar um pouco mais sobre CAR-T, focando agora em linfoma folicular. E vai ter também um novo Tira Gosto Cultural. Então, muito obrigado, Alan, por ter vindo aí. Foi um prazer. Muito prazer, obrigado. cara. Obrigado. legal. Muito obrigado pela recepção. Agradeço a Márcia também, que tá ficando com as crianças. Obrigado, Vou mandar gente. esse recado pra ela. Obrigado. Um abraço. Até mais. Próxima. Tchau. Tchau.